Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Podem tomar assento, irmãos, em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Glorificado seja o nome do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Bom é estarmos aqui adorando ao Senhor nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos, capítulo de número 5, a começar do primeiro versículo. Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a palavra que Deus tem colocado ao meu coração, a gente vai falar um pouco também dos versículos acima, a partir do versículo de número 35 do capítulo 4, que é onde começa o caminho percorrido por Jesus e os seus discípulos. Meus irmãos, nós vamos falar um pouco sobre o barco, sobre quando Jesus está no barco e quando tomamos a direção correta do nosso barco, da nossa vida. Meus irmãos, o barco, se nós formos parar para analisar na Bíblia, Jesus usou ele muitas vezes. Jesus usava o barco para pregar, usava como púlpito para anunciar a palavra àqueles que queriam ouvir. Jesus usava o barco para se alimentar. Jesus, nessa passagem que vamos olhar aqui hoje, ele usa o barco para descansar, ele usa o barco para dormir. O barco, muitas das vezes, foi sinônimo de providência, porque nós sabemos que no momento em que Jesus está no barco, os discípulos estão voltando de uma pesca frustrada. Jesus entra no barco, manda-os voltar novamente e lançar a rede do outro lado, e uma multidão de peixes eles conseguem apanhar. Esse é o Jesus que nós servimos. O barco, quando Jesus está dentro, tudo pode acontecer. Agora, se Jesus está fora do barco, grandes coisas acontecem, infelizmente, para a nossa frustração. E nós vemos, meus irmãos, que no momento em que Jesus está na praia, ele tinha acabado de pregar para a multidão. Jesus olha para os discípulos e pergunta: aonde está o barco? Os discípulos imediatamente olham e falam assim: olha, Jesus, o barco está aqui. Jesus olha e fala para eles: então vamos preparar todas as coisas, vamos embarcar e vamos para o outro lado. Meus irmãos, naquele momento, até aquele ponto, até aquele momento em que Jesus fala, vamos para o outro lado, estava tudo tranquilo. Estava uma calmaria no mar. Tanto que a Bíblia vai dizer que Jesus entra no barco e dorme. A calmaria estava tanta no mar, era uma coisa extraordinária que Jesus ele entra no barco e fica despreocupado. Vamos ver até onde nós vamos. Eu vou descansar, eu vou dormir. Jesus entra no barco, deita e vai repousar e vai dormir. Só que eu estava pesquisando sobre a embarcação, e até um ponto do mar aonde o barco sai do porto, o barco não consegue tomar um rumo correto, já sair direto para o destino que ele quer ir. Porque existem muitos bancos de areia e corre o risco de se prender naqueles bancos.
Então já tem uma rota traçada. Então se eu estou aqui no porto, eu tenho que sair reto. Quando eu chegar a um certo ponto, eu posso começar a virar o meu barco. E até esse certo ponto está tudo calmo. Jesus está dormindo. Jesus está indo para o local que ele já queria ir. Jesus já estava indo para o local que ele saberia que ele levaria mudança para aquele lugar. Mas os discípulos não sabiam para onde estavam indo. Até que chega um momento em que o barco começa a tomar a direção, começa a traçar o rumo que deveria ser traçado. De repente, aquela calmaria que estava no mar começa a acabar. Um vento diferente começa a soprar sobre o mar. A Bíblia vai dizer que as ondas que começam a se levantar eram tão grandes, ao ponto dos discípulos começarem a temer e dizer: vamos morrer. Estava tudo bem, estava tudo tranquilo, mas parece que de uma hora para outra o céu se escureceu e a tempestade começa a nos assolar. O que faremos agora? Todos os discípulos, a Bíblia diz que todos começaram a entrar em desespero, porque achavam que ia morrer, mas Jesus continuava dormindo. Jesus no barco, dormindo, descansando, os discípulos, creio eu, que correndo de um lado para o outro, dizendo: vamos morrer. Aí um olha para o outro e fala assim: como pode? Nós todos desesperados e Jesus está dormindo. Vamos lá chamar ele para ver se ele faz alguma coisa. Os discípulos vão e começam a acordar Jesus: Senhor, não te importa que pereçamos? Olha a tempestade que está nesse lugar. O barco vai virar e nós vamos morrer afogados. Nós sabemos nadar, mas nós estamos muito longe da praia, muito longe de onde saímos. E nós chegamos até aqui para morrer. Meus irmãos, muitas vezes nós não entendemos as tempestades que se levantam na nossa vida. Mas essa noite eu quero trazer uma reflexão para você. E eu quero que você agora pare tudo que você está fazendo, preste atenção e comece a analisar para onde o seu barco está indo. Algo que Deus falou muito forte ao meu coração hoje à tarde, enquanto eu estava preparando essa mensagem. E é algo que eu vejo que muitas pessoas, às vezes eu converso com os irmãos que também pregam a palavra, eu vejo que muitos deles estão falando que Deus estão incomodando para falar muito disso hoje em dia. Principalmente nessa era que estamos vivendo de tecnologia, de redes sociais. Nós queremos muitas das vezes, irmãos, postar vídeos pregando, não para levar o evangelho, mas para nos tornar famosos. Muitas das vezes nós queremos subir no altar para louvar ao Senhor, ou postamos vídeos cantando na internet, não para dizer que Ele é grande como foi louvado aqui, não para dizer que Ele é maravilhoso, que Ele é o Pai da eternidade, príncipe da paz, mas nós estamos pensando em ficar conhecidos pelo homem. Só que eu quero te dizer uma coisa: se você não quer tempestade na sua vida, se você não quer ventos fortes, fique tranquilo, porque fazendo tudo isso, nenhuma tempestade vai alcançar o seu barco, porque infelizmente o seu barco está indo na direção errada. Agora, no momento em que você tomar a decisão de pegar o leme, se não me engano é o leme que toma a direção do barco, se você pegar o leme do barco e entregar para Jesus e falar assim: Senhor, toma a direção. E quando Jesus pegar a direção do leme e a proa do barco começar a virar para Gadara, aí se prepare, porque ventos vão começar a soprar, tempestades vão começar a se levantar contra o seu barco. Mas pode ter certeza que toda essa tempestade, que no meio de todo esse vendaval, Jesus está no controle. Ele pode até estar em silêncio, ele pode estar dormindo como estava aqui na passagem, mas fique tranquilo, porque mesmo dormindo Ele está no controle. Aleluia. Porque no momento que o seu barco começar a tomar a direção a Gadara, aí sim
os dons que Deus te deu, seja o pregar, seja o adorar, o louvar, cantar, você vai começar a usar essa ferramenta para libertar vidas. Porque do que adianta nós pregarmos a palavra, cantarmos, se não tem mais cadeias sendo quebradas, se não tem mais pessoas sendo libertas pelo poder da adoração? Aleluia. E você pode parar para analisar, meus irmãos. Se eu estiver errado, os irmãos podem me corrigir. Mas no momento em que a tempestade se levanta contra o barco de Jesus, que Jesus está, aquela tempestade não é uma tempestade natural. Porque nós vamos ver que Jesus, ele vai se levantar, ele vai repreender a tempestade. Não tem como nós repreendermos coisas. Repreendemos seres ou pessoas. Não adianta eu olhar para o ventilador e falar assim: olha, você está muito forte, você tem que diminuir. Ele não vai entender. Não vai adiantar nada, vai continuar o vento forte. Se eu não for lá e controlar a velocidade do ventilador, nada vai acontecer. Mas no momento que a tempestade está assolando o barco, Jesus, ele se levanta, olha para os discípulos e fala: homens de pouca fé. E no momento que ele se levanta, a Bíblia vai dizer que ele repreende o vento e o mar. Naquele momento, Satanás já sabia para onde Jesus ia, mesmo sem ninguém dizer. Aí você me fala: mas o inimigo não é onisciente, ele não sabe de nada. Ele não sabe de nada, com certeza ele não é onisciente. Mas no momento que o barco começa a tomar uma direção para um lugar aonde precisa do resgate do Todo-Poderoso, nós entendemos e sabemos muito bem que o céu começa a entrar em movimento. Quando o céu entra em movimento, o diabo já sabe, vai acontecer alguma coisa. Quem aqui nunca passou por isso que eu vou falar? Está passando um domingo ou qualquer outro dia que tem culto tranquilo, um dia de paz. Até que chega o momento que fala assim: eu vou me arrumar para o culto. Parece que acontece tudo para querer te atrapalhar. Você fala: eu preciso cultuar. Começa a acontecer uma coisa aqui, aí cai outra coisa ali, é a roupa que suja, aí você começa a perder a paz, para querer atrapalhar a sua vinda ao culto, a adorar ao Senhor. Sabe por quê? Porque quando você já toma atitude ao amanhecer, e já começa a pensar: eu vou ao culto hoje adorar, os céus já começam a entrar em movimento para lutar ao seu favor. Porque ele já sabe que o inimigo vai tentar de todas as formas te atrapalhar para chegar nesse lugar. Quantos livramentos Deus não te deu hoje? Aí você fala: mas eu não saí de casa. Mas dentro da sua casa muitos livramentos acontecem. Quantos livramentos Deus não deu para alguém da sua família nesse dia? E quantos livramentos Deus não está dando agora para nós que estamos aqui neste lugar? Aleluia! Tudo isso é porque nós tomamos a decisão de entregar a direção do nosso barco a Ele. E no momento em que a calmaria chega, acontece, a Bíblia vai nos dizer que eles começam a continuar rumo a Gadara. E no capítulo de número 5, versículo de número 1 diz: e chegaram ao outro lado do mar, a província de Gadara. E os versículos logo abaixo vai começar a dizer que quando Jesus desce do barco, só dele pisar fora do barco na terra que ele queria estar, ele já começa a fazer um rebuliço na cidade. Eu sempre digo: não precisa de muita coisa para Jesus, para Deus o Pai agir. Aleluia.
A gente não precisa enfeitar muitas coisas. Basta abrirmos os nossos corações e nos entregar a Ele de todo o coração, com sinceridade, porque Ele começa a trabalhar e fazer um reboliço na nossa vida. E a palavra nos diz que quando Ele chega, que Ele desce e pisa na terra de Gadara, um endemoniado, que a palavra vai dizer que nem as prisões, nem os grilhões, nada, nenhuma corrente conseguia segurar aquele homem. Já há muito tempo aquele homem vivia dentro dos sepulcros, andava de dia e andava de noite, não dormia. A palavra vai nos dizer que ele se machucava com pedras, se mutilava. A Bíblia vai nos dizer que ele vivia nos montes, clamando e gritando. Imagine você uma pessoa nessa situação. Imagine você vendo essas pessoas que dormem na rua, que vivem se drogando. Pessoas já não têm mais paz. Vira dia, vira noite e a pessoa está do mesmo jeito. Talvez você tenha alguém na sua casa, na sua família, entre os seus parentes, que vive de certa forma nessa situação, que se embriaga, vive na cachaça, vive no mundo das drogas, passa a noite fora, você não sabe aonde está, o coração não fica em paz. Mas fique tranquilo, aleluia, aleluia. Fique tranquilo, porque o seu barco, no seu barco está Jesus. Aleluia, aleluia. Quantos? Aí você olha para mim e fala, mas é fácil falar. Mas quantos e quantos anos, quantos meses, quantos dias eu estou clamando pelo meu marido, pelo meu filho, e nada acontece. Se Jesus está no meu barco, por que quando chega na minha casa não acontece nada? Calma, calma. A tempestade está acabando, aleluia, aleluia. Eu não posso ser irresponsável e dizer que a sua luta pode acabar, vai acabar hoje, pode acabar. Mas se eu disser aqui não acontecer na sua vida, você vai ficar frustrado. Mas tudo acontece no tempo daquele que rege todas as coisas. Aleluia! A sua tempestade pode sim estar acabando hoje, como pode acabar daqui um ano ou amanhã, eu não sei. Mas tenha certeza que Ele está no seu barco. Aleluia! E quando chegar o momento de Ele descer do barco e pisar na terra, aleluia, pode ter certeza que não vai ter demônio que possa suportar a presença do Todo-Poderoso na tua família. Aleluia, aleluia, namanda astegia, aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia, 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 aleluia. Entrega a direção do seu barco hoje, aleluia, aleluia. Entrega a direção do seu barco hoje, aleluia. Nós não podemos aceitar o nosso barco sem a presença de Jesus na nossa vida. Sem Jesus no barco, os nossos cultos são apenas reuniões religiosas, aonde nada preenche o vazio que existe no coração do homem. Sem Jesus no barco, os nossos cânticos, as nossas palavras que louvamos ao Senhor aqui, não passam apenas de músicas, onde chegamos aqui, balançamos o nosso corpo e nada acontece.
Sem Jesus no barco, as nossas pregações não passam de filosofias religiosas. Aleluia! Vamos colocar Jesus no nosso barco. Aleluia! Aleluia! Glórias ao Senhor para todo sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, meu Deus. Aleluia. Nós temos que acordar, meus irmãos, com pressa. Entregar a direção do barco com pressa. Porque eu não me canso de dizer: Ele está voltando. Ele está voltando. Aleluia. É noite de reflexão. É noite de tomarmos uma decisão. Ou entregamos a direção do nosso barco a Ele para tomar a direção correta, ou infelizmente vamos para longe da presença dEle. Será que nós estamos aqui hoje, como o nosso pastor disse, como igrejas que vale a pena estar aberta? Ou nós estamos como aquela igreja que era melhor estar fechada? Eu quero te dizer uma coisa: não saia da sua casa com outro intuito a não ser adorar ao Senhor. Não saia. Não saia. Não saia da sua casa no intuito de querer ver a roupa que o irmão ou que a irmã vai vestir hoje. Se vai repetir a mesma roupa ou se não vai. Se vai de maquiagem ou se não vai. Se vai com brinco pequeno ou brinco grande. Não importa. Desde que todos nós entremos aqui com os nossos corações abertos. Aleluia. Com o nosso coração quebrantado na presença do Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Aleluia. Meus irmãos, nós temos que parar para pensar uma coisa. Enquanto eu estava estudando essa palavra, Deus me fez recordar de tanta coisa quando eu era pequeno. Eu me lembro, e foi até o que aconteceu com meu sogro. Eu me lembro de pessoas embriagadas que entravam na igreja, até mesmo no círculo de oração. A pessoa entrava embriagada, o demônio se manifestava, a pessoa era liberta, já saía de lá, não estava mais embriagada, e no próximo culto a pessoa já estava lá de novo cultuando ao Senhor. Eu já vi pessoas entrando drogadas, perturbadas e saindo libertas. Só o tempo foi passando, aí as pessoas já não permitiram mais os embriagados entrar na igreja. Os diáconos já começavam a barrar na porta: você não pode entrar, vai embora. Você vai atrapalhar o culto, vai embora. Mas sabe o que eu entendia quando eu era criança? Eu até comentava com a minha mãe. Eu falava assim: mãe, os bêbados ficam gritando aleluia, glória a Deus, eles nem entendem o que eles estão falando, né? Só que com o tempo eu fui analisando e fiquei pensando que aquele glória a Deus e aquele aleluia que ele dava, mesmo sem pensar, era a brecha que se abria para o Espírito Santo entrando e trabalhando na vida dele. Aleluia. Era a brecha que Jesus via que abria, e Jesus entrava e começava a inundar a vida daquele embriagado ou daquele drogado. Eu creio que o mesmo Deus, Ele reina hoje. Aleluia. Eu creio que pode entrar alguém aqui embriagado ou drogado e vai sair liberto no nome de Jesus. Eu creio que pode ter alguém assistindo a live hoje que está até pensando em suicídio, que está até pensando em tirar a própria vida. Mas eu quero dizer que nesta noite, até mesmo através de um celular, Deus pode entrar na casa e na vida e trazer libertação. Aleluia! Aleluia, aleluia. Porque
quando o céu começa a se mover, aleluia, o inimigo já bate em retirada, aleluia. Eu acredito nessa geração, eu acredito na minha geração, eu acredito na minha geração, eu acredito em jovens, homens e mulheres, que vão começar a louvar aqui na frente, e o diabo vai colocar a mão na cabeça e vai começar a dizer: eu não suporto ouvir a voz dela, eu não suporto ouvir a voz dele, porque quando ele começa a cantar, eu não consigo ficar perto, eu tenho que sair. Eu creio nesta geração, eu creio que vai surgir ainda mais, como já tem, aqui nessa igreja já tem, eu creio que vai se fortalecer mais, e vai chegar mais jovens para somar, que no momento em que essa juventude vai estar aqui louvando, pessoas vão receber cura, vão receber libertação, vão receber renovo, porque Deus, Jesus, está no barco. Aleluia! E não há mal, não há doença que suporte a presença dele. Você vai ver que quando Jesus ele vai de encontro, que ele pisa na terra e o demoniado vem correndo ao encontro a ele. Esse versículo de número 6 aqui, irmãos, foi o que me impactou. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, porque ele sabia muito bem de quem se tratava. Aleluia, aleluia, aleluia. O inimigo ele é teimoso, porque ele sabe que ele entra, ele se levanta, mas se levanta para cair. Aleluia, aleluia. Se o inimigo neste momento ele correu aos pés de Jesus, se prostrou e o adorou, quem dirá nós? Vamos adorar, irmãos? Vamos adorar, vamos adorar. Vamos parar de perder tempo, meus irmãos, de falar da vida de um, falar da vida do outro. Vamos perder o tempo de querer caçar contenda. Vamos parar de perder o tempo de querer encontrar uma brecha para atacar o nosso irmão ou a nossa irmã, independente de quem for. Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar o Senhor, vamos, aleluia, vamos glorificar o nome dEle, aleluia, aleluia, aleluia. A presença dEle é real, a presença dEle é real. E o versículo de número 7 diz assim: e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo? Aí a Bíblia destaca que ele diz: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te, eu peço, eu imploro, aleluia, por Deus, olha só, o diabo falando: eu te imploro por Deus, aleluia, que não me atormentes, aleluia, aleluia. Se o próprio diabo, meus irmãos, está clamando por quem? Por Deus, quem dirá nós, meus irmãos? Nós vamos buscar socorro aonde? Vamos buscar socorro na vizinha, no vizinho? Vamos ficar lamentando da vida? Ou nós vamos prostrar os nossos joelhos e dizer assim: Senhor, eis-me aqui, me ajuda, me socorre, me dá as suas mãos. Aleluia, aleluia. Mas naquele momento, creio eu, no meu modo de pensar, o diabo já sabia que não tinha negócio com Jesus, como não tem até hoje, nunca vai ter. Eles olham para Jesus e falam assim: então, fala o seguinte, tá vendo aquela manada de porcos lá? A gente pode ir lá, entrar neles? Jesus apenas abre a boca e fala: ide, vai, porque não tem negócio com você, vai embora. No mesmo momento, aleluia, aleluia, no mesmo momento aquele homem ficou sarado,
Para a glória de Deus. Aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. Você está vendo que quando Jesus toma a direção das coisas, tudo acontece diferente? Já pensou se os discípulos eram aqueles jovens que começaram a expulsar os demônios no nome do Deus de Paulo? Que a Bíblia vai dizer que no momento que eles foram expulsar o demônio olhou para eles e falou assim: olha, Deus, eu sei muito bem quem é. Paulo eu também conheço, e você quem é? E o diabo foi para cima e deu o couro. Pá, bateu. E os jovens saíram envergonhados. Já pensou se os discípulos eles vão para Gadara e descem na frente de Jesus dizendo: peraí que eu vou fazer. Jesus, fica aí no barco aí. Fica aí que deixa que eu faço. Já imaginou como seria a presença dos discípulos naquele lugar? Não aconteceria o que aconteceu. Mas quando deixamos Jesus sempre na primazia de todas as coisas, tudo é diferente. Jesus, ele toma a postura, ele toma a frente, ele desce do barco, e quando ele pisa na terra, as mudanças começam a acontecer. E é o que eu quero dizer para você nessa noite. Jesus, ele vai olhar para você e vai falar assim: cadê o seu barco? Assim como ele perguntou para os discípulos, você vai dizer como os discípulos, assim: Senhor, está aqui o barco está aqui. Jesus vai entrar, ele vai tomar o lugar dele, que o lugar dele, meus irmãos, não tem nada que preencha. Não tem exatamente nada que preencha o lugar de Jesus na nossa vida. Ele vai tomar o lugar dele. Quando ele tomar o lugar, tomar a direção, o seu barco vai começar a traçar o caminho que ele quer que trace. Aí você não vai entender quando as pessoas começarem a te parar na rua e começarem a chorar para você. Quando você estiver no ponto de ônibus ou no ponto do metrô, na estação do metrô, do trem, e as pessoas começarem a conversar com você, falar da vida e dizer que a vida está indo de mal a pior. Aí você para e lembra dessa mensagem. Lembra disso, que é porque Jesus está na direção e Ele está te mandando exatamente aonde Ele quer que você vá, para poder levar libertação, levar a cura, até mesmo cura da alma. Quantas pessoas frustradas. Meus irmãos, estamos falando tanto de pandemia, estamos falando tanto desse Covid, mas meus irmãos, esses dias eu estava pesquisando alguns gráficos, e meus irmãos, o número de depressão quadruplicou, e nós não falamos mais disso, não tratamos mais a depressão. Infelizmente, muitas pessoas que estão morrendo hoje estão morrendo mais de depressão do que de Covid. Quantas pessoas tiraram a própria vida? Meus irmãos, eu não vou me recordar o nome, mas tem um negócio aqui em São Paulo, que as pessoas que estão no momento de desespero, eles ligam para desabafar. Eu não me recordo o nome agora, o pastor deve saber. CDV? CBV. Meus irmãos, e tem um jovem lá no meu trabalho que ele falou que ele ficou 2 dias lá. Ele falou que nunca meditou tanto na vida como ele meditou naqueles 2 dias. Ele falou que o pior de tudo foi a última ligação que ele atendeu. Um homem ligou para aquele lugar, ele atendeu, e o homem disse assim: olha, eu estou com um revólver na minha cabeça, eu vou tirar minha vida. Eu só liguei aí. Eu falo, meus irmãos, Deus, Ele guia o nosso barco para o lugar certo. Eu só liguei aí porque
veio esse número na minha mente. E o homem falou bem assim para ele: a minha vida depende de você. Se você me convencer a não tirar minha vida, eu não tiro. Mas se você não conseguir me convencer, você só vai ouvir o barulho do tiro. Ele falou que entrou em desespero. Ele falou que naquele momento ele orava, ele ficou mudo no telefone. E o homem falou assim: está pronto para ouvir o barulho do tiro? Aí ele se lembrou, aí começou a pregar a palavra para aquele homem. Começou a pregar a mensagem da cruz para o homem, dizendo que Jesus desceu na terra, que se entregou também por ele. E começou a dizer: para que você se mutilar? Para que você tirar a sua vida? Sendo que Jesus já entregou a própria vida por amor a você. Ele falou que quando ele terminou de falar que Jesus tinha ressuscitado ao terceiro dia, o homem deu um grito e começou a chorar. E o homem falou assim, ele falou que o homem gritou, chorando em prantos, e falou assim para ele: eu sabia que só Deus para me libertar. Ele falou que naquele momento o homem começou a chorar. O homem falou assim: olha, está tendo culto aqui do lado da minha casa, eu vou desligar aqui, eu vou lá agora. Aí o rapaz lá da empresa falou que desligou o telefone e começou a adorar o Senhor. Aleluia. Porque Deus trouxe uma paz no coração dele. E essa paz ele entendeu que Deus havia libertado aquele homem por completo. Você entende agora que quando você deixa a direção do seu barco nas mãos de Jesus, Ele vai te levar exatamente aonde quer levar você? Agora eu quero falar uma coisa para você: não fique questionando a Deus. Se Deus te levar para dentro de um hospital, adore dentro do hospital, pregue dentro do hospital. Aleluia. Aconteceu com a minha sogra. Os gêmeos foi para o hospital, não entendeu o porquê. As crianças começaram a receber alta, e uma mulher que estava afastada dos caminhos do Senhor voltou para o Senhor. Com o meu filho foi a mesma coisa. Ficou 10 dias na UTI neonatal. Cada médico falava uma coisa, não entendíamos o porquê, mas nós entendemos que a oração, que Deus preparou tudo aquilo, porque as orações que eram feitas por Ele alcançou todas as crianças que estavam na UTI. Aconteceu comigo quando eu fiquei internado lá no interior onde eu morava. Eu ia fazer amputação desse dedo. Fiquei 4 dias internado, se preparando para amputar. Quando chegou 1 hora antes da cirurgia, o médico entrou na sala e falou assim: olha, está cancelada a cirurgia, não vamos amputar mais o seu dedo, vamos fazer um tratamento com antibiótico na veia e vai ficar tudo bem. Eu saí e comecei a meditar. Meus irmãos, no mesmo quarto que eu estava um espírita. E a gente começou a conversar, e eu comecei a falar do evangelho para ele. Ele queria debater porque não acreditava, e tal. Aí depois entrou um testemunho de Jeová e começou a atrapalhar, porque começava a pregar totalmente diferente. O testemunho de Jeová saiu e continuei pregando para esse espírita. E foi embora, ficou naquilo. Só que alguns meses depois, eu já estava com a minha esposa, já estava namorando com a minha esposa. Eu encontrei esse homem no centro de Jaguariúna. Quando esse homem me viu, ele abriu um sorriso, chegou até mim, estendeu as mãos e disse: a paz do Senhor. Aleluia. Precisou ficar 4 dias dentro do hospital, desesperado, falou assim: eu vou perder o meu dedo. Mas, meus irmãos, nós não entendemos o trabalhar de Deus. Aleluia, nós não entendemos, aleluia. Mas em tudo o nome dEle é sempre glorificado. Amém, meus irmãos? Que ficamos com esta palavra. É a palavra que Deus colocou em meu coração para trazer aos irmãos nessa noite. Você vai entregar a direção do barco ao Senhor. Vai vir tempestade? Vai vir tempestade. Mas Ele está no barco. E no momento certo, escute bem,
no momento certo, a tempestade que você está passando vai acabar. Aí as mudanças vão começar a acontecer na sua vida. Amém?